Olá, meus amigos, aqui é o André Naves. Estou falando mais um episódio com vocês do Vozes pela Inclusão, Vozes da Inclusão. Eu gostaria de convidar vocês todos para assistirem outros episódios, para pesquisarem os conteúdos do Diário PCD. Tem muita informação importante acerca das pessoas com deficiência e de todos os outros interessados, pessoas relacionadas e tal. Eu sou uma pessoa branca, olhos verdes, cabelo castanho, barba castanha, já ficando grisalho ambos. Hoje eu estou com um terno azul marinho e uma camisa rosa. Do meu lado tem a professora doutora Mayra Moreto, que vai nos brindar com uma maravilhosa palestra. Doutora Mayra, por favor, pode falar. Se Boa tarde. apresente, por Vou me favor. apresentar. Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês. E eu sou uma pessoa branca, com a pele bem clara. Meus cabelos ainda são castanhos, porque eu os mantenho assim. Meus olhos são verdes. E acho que eu vou ter o cabelo castanho por muito tempo ainda. Mas é um prazer enorme estar aqui falando com vocês. Prazer é todo nosso, Mayra. E eu vou te chamar de Mayra para Sim, por facilitar. favor, por favor, por favor. Nós, antes do programa, esses dias estávamos conversando como os ambientes inclusivos melhoram o nosso cérebro. Ou seja, Uhum. eles são a, a diversidade populacional, a diversidade, os nossos contatos com a diversidade melhoram a nossa saúde mental, o nosso cérebro. Eu gostaria que você explicasse um pouco sobre isso, Mayra. Sim, nossa, isso é fundamental para o nosso desenvolvimento. Eu sou neurocientista especialista em comportamento, emoção e consciência. Então, assim, é a área que eu mais gosto, são as coisas que nos estimulam, né? E se as pessoas entendessem o funcionamento do cérebro, elas iriam levantar a bandeira mais alta da inclusão social, porque nós somos seres que, quando expostos a estímulos de qualquer natureza, a uma novidade, o nosso cérebro tem a capacidade de fazer a neuroplasticidade. Ele começa a fazer novas conexões com novos neurônios e ele vai criando novas vias. Então, todo o nosso aprendizado, toda a nossa reformulação, ela está muito relacionado às informações que o nosso cérebro recebe. O nosso cérebro, ele é ávido por informação. Então, muitas vezes, na sociedade, as pessoas, até com boa intenção, elas definem que você não pode estudar em certa escola, que você não deve estar em certo lugar, às vezes até com uma boa intenção de, vamos protegê-lo, vamos poupá-lo, né? Mas vamos protegê-lo, vamos poupá-lo, mas se elas entendessem o funcionamento do cérebro, isso não ia existir, porque quando existe a inclusão social, todo mundo ganha. Quem incluiu, quem foi incluído também. E a neurociência explica isso desde as nossas origens. Eu tive um professor, pode falar. Mayra, desculpa eu te interromper, só queria falar. Então, isso que você está falando é uma coisa super interessante, porque só os ambientes diversos, os ambientes inclusivos, que permitem a criatividade. Se Sim, nós quisermos inovar, uhum, nós precisamos de ambientes inclusivos. inclusivos. Ou seja, as cotas, tanto as cotas do mercado de trabalho, como as Uhum, cotas nas universidades, todo tipo de cota, ela necessário. favorece o desenvolvimento Humano, o desenvolvimento psíquico cerebral. humano, É, exatamente, é, mas cerebral e intelectual. Mas eu vou te Diga lá. contar, a ciência conta pra gente como isso acontece, porque às vezes a gente fala, né, as pessoas falam, nossa, que bonitinho, né, é uma coisa, ai, que humano, que bonitinho. Não, não é humano, lógico que é, mas isso é ciência, e isso faz parte do nosso desenvolvimento.
Eu tinha um professor que ele dizia assim, que se nós tivéssemos uma jaulinha lá no zoológico, que somos animais mamíferos, né? Então, Isso. cada um tem um macaco, tal. Se tivesse, né, um ser humano lá, ele ia ser classificado assim. Aqui nós temos o Homo sapiens, que ele é um ser bípede com pouco pelo, as características dele, né? Ele é bípede, mamífero, com pouco pelo e um ser extremamente social. Se você tirar a sociabilidade dele, se você excluir esse ser, ele começa a adoecer. Primeiro emocionalmente, e depois ele começa a adoecer celularmente falando mesmo. Ele morre. Se você privar esse ser de estímulos, ele morre. Por quê? Porque nós, vamos voltar lá para 300 mil anos atrás, quando a nossa espécie surge na Terra. Nós tínhamos parentes, né? Nós tínhamos várias espécies parentes nossas. E nós éramos muito agressivos. Nossa espécie, ela é muito agressiva. E por isso nós sobrevivemos. Começamos a nos reunir em tribos e quando ficava escasso a alimentação, ficava escasso os recursos que a gente andava. Tanto que nós surgimos lá na África e a gente andou o mundo todo. E nessas caminhadas, né, nós íamos encontrando períodos de gelo, nós íamos atravessando águas. Então, conforme a gente foi encontrando essas diversidades climáticas e ambientais, o nosso cérebro foi tendo uma explosão de desenvolvimento. Ou seja, o novo faz com que você desenvolva a sua mente. E aí nós encontrávamos outros primos nossos lá, que eram homo neandertales, que, né, ou outros também, Isso. e quando a gente encontrava com eles, nós agressivos do jeito que nós éramos, nós acabávamos com eles, a gente destruiu os coleguinhas. E esses coleguinhas, apesar da estrutura óssea deles serem muito maiores do que a gente, eles eram seres mais pacatos, mais territorialistas, eles viviam ali, eles davam um jeito, eles usavam a plasticidade deles para dar um jeito, para sobreviver mais tempo do lugar, da terra, eles não caminhavam como nós, né? Então, a nossa inteligência, pelo excesso de estímulo, nosso cérebro, nosso crânio ficou maior que o deles, então nós éramos mais providos de astúcia do que eles, e por isso que nós acabamos com todos os coleguinhas até que a gente foi para a cadeia, para o topo da cadeia alimentar. E hoje estamos aqui. E aí nós fomos nos reunindo em pequenas sociedades. Enquanto eu era pequenininha, eram famílias de 6, 7 pessoas, estava tudo bem. Agora, quando começou a crescer as sociedades, imagina 60 pessoas, aquilo tinha que ser controlado de alguma forma, porque nós éramos ferozes, se nós estávamos ali, a gente acaba matando um ao outro. Nessa hora surgiu a religião, que é um assunto que a gente deixa para uma outra live, que eu acho fabuloso, como a religião fez parte do nosso desenvolvimento, mas Com surgiu certeza também, vamos fazer. né? Mas surgiu também uma grande sacada da natureza, que foi criar no nosso cérebro um mecanismo de recompensa. Nesse mecanismo, cada vez que você faz o bem, você libera substâncias químicas que encharcam o seu corpo de bem-estar. Então, você fazia o bem, você ajudava o coleguinha, você se enchia de serotonina, ocitocina, de 1 milhão de substâncias químicas, você se sentia bem. Por isso, fazer o bem, e a natureza foi aperfeiçoando isso com a nossa evolução. Então, passou fazer o bem passou a ser uma recompensa para quem faz o bem. Quando você inclui alguém na sociedade, as pessoas que são líderes, ou as pessoas que favorecem, que facilitam, quando ela está incluindo alguém, ela está fazendo neuroplasticidade no cérebro desse ser humano, né, que ela está ajudando ali. Então, ela está transformando esse ser humano num ser humano mais capaz, num ser humano melhor. Ele está fazendo com que ele está dando ferramentas para ele se superar. E quando essa pessoa está lá dando essas ferramentas, ela também está fazendo neuroplasticidade nela, ela está recebendo bem-estar, ela está recebendo substâncias que vão garantir a vida das células dela. Entendeu? Então, assim, pode perguntar. Não, é porque isso traz alguns pensamentos bem interessantes. Eu sempre costumo falar que a nossa individualidade, que é o aspecto mais voltado à nossa identidade, à personalidade, quando ela é contaminada pelo vírus entre aspas, do egoísmo, ela vira individualismo.
E a Sim, pessoa individualista, ou seja, a pessoa que tem um individualismo muito desenvolvido, exacerbado, ela rompe os laços sociais dela, ela acaba numa solidão profunda. Então, é correto falar que o individualista adoece mais fácil, tem muito. problemas de saúde mental Sim, e acaba, como eu posso dizer, acaba ficando para trás na escala sim, evolutiva. em O todos os sentidos individualismo é uma chaga do mundo do moderno. mundo É moderno. isso. É isso. Existem estudos hoje existem estudos, eu vou tentar acender uma luz aqui para ver se melhora, acho que eu melhorei. Existem estudos hoje mostrando essas sociedades, elas estão fazendo, as sociedades mais jovens, elas estão fazendo escolhas de não ter filhos, né? Então, por N motivos, profissionais, financeiros, elas estão fazendo escolhas de não ter filhos. E com isso, elas estão ficando cada vez mais numa meia-idade para velhice, a tendência é ficar cada vez mais isolados, né? E essa é a sociedade que mais sofre de problemas emocionais, depressão, bipolaridade, todos os problemas emocionais. A nossa solidão vai ser o mal do século agora, a solidão. Então, assim, nós, principalmente depois de uma pandemia, onde nós vimos a quantidade de distúrbios que aconteceram por conta dessa coisa da reclusão, entendeu? Então, nós somos seres sociais. Para o seu cérebro estar ativo, em desenvolvimento, para o seu cérebro evoluir, né, e para você fazer diferença aqui, né, você precisa de inclusão, você precisa de novos estímulos. Eu sempre costumo contar a história, todo mundo conhece a fábula da cigarra e as formigas. E eu sempre falo que as formigas realmente deram o alimento para a cigarra Para durante cigarro. o inverno. Mas elas também só sobreviveram porque tinha a cigarrinha ali brincando com elas Oh, e durante o tocando a inverno. música. É. Isso, exatamente. E daí eu sempre falo que a gente tem. É super interessante isso. Na época da pandemia, a gente só sobreviveu porque tinham Sim, aquelas lives dos lives. artistas. Exato. As nossas lives, né, da que a gente conversava com as pessoas por vídeo, né, e Isso. ficou. Tantas vezes É, conversei com minha mãe, com os meus amigos, com várias pessoas. A gente estudava, a gente assistia é, espetáculos. Era é, fantástico, era, assim, é, nesse e sentido. isso mostra a capacidade do homem e do nosso cérebro de se reinventar, de adaptação. Isso é uma neuroplasticidade, que a gente, isso é estímulo da neuroplasticidade. Agora, da mesma forma que a gente tem como estimular a neuroplasticidade, a gente tem como inibir, como dificultar que ela aconteça, né? Então, uma delas que a gente viu é tirando a inclusão social, você está dificultando e muito o desenvolvimento de um Perfeito. cérebro, né? Dentre elas tem outras, tem o álcool, excesso de álcool, ele faz com que você mate essas células, tanto que existe a demência alcoólica, hoje que ela chega nas faixas dos 45, 60 anos, e é justamente porque esse caminho foi interrompido pelo excesso de álcool no organismo da pessoa. Fora isso, tem mais coisas que estimulam. Quer ver uma outra coisa, como a arte, a música? Elas estimulam, porque você está aprendendo alguma coisa nova, relacionada com prazer. A própria música, ela vai liberar substâncias químicas de prazer em você, porque ela é contagiante, a arte é contagiante também, né? E uma característica muito legal do nosso cérebro, então, por exemplo, quando você um deficiente visual, meu marido é deficiente visual, Sim. quando você perde a visão, aquela área do seu cérebro que era responsável pela visão, ela vai trabalhar facilitando a audição e tato. Então, isso é neuroplasticidade. Então, quando você perde a visão, o teu ouvido, nossa, ele tem uma função quadriplicada do que ele era antigamente. Eu Pode falar. estava conversando esses dias com algumas pessoas, e daí eu falava, como eu sempre costumo falar, que a deficiência não está na pessoa, ela está no ambiente ou na Sim, estrutura social. sim. E daí uma pessoa usou esse argumento, falou assim, ué, e uma pessoa cega
Eu falei assim, você já foi em alguma exposição de arte assim no escuro? Maravilha. Tem algumas, tem aquele É, restaurante no eu já. escuro Sim, um também, estímulo sensorial maravilhoso. que Para nós os é difícil. isso para nós, a gente se É. sente um peixe fora d'água, Como mas é que eles conseguem os guias, os garçons, todos eles são cegos, conseguem adaptados? super bem. É Porque o isso que eu cérebro estava deles é mostrando, que é o ambiente, não é a exatamente. pessoa. Então, porque o nosso cérebro, ele se adapta ao ambiente. Se o ambiente for te der facilidades, né? O cérebro, ele se adapta com tudo ali. E essa capacidade da neuroplasticidade, eu acho que ela é quase uma mágica mesmo, né? Infelizmente, algumas pessoas, elas dão uma aceleradinha, né? Então, ela ouve ali um estudo e ela acelera e coloca como se fosse uma descoberta super poderosa. Sim. Não é assim. A gente tem que ter o pé no chão, porque ela tem as limitações, né? Então, não dá para a gente também achar que são poderes extraterrestres, porque não são. Ela tem uma limitação, ela tem os estímulos que ela precisa, ela tem um caminho certo, um tempo certo para seguir, mas eu acho que é maravilhoso, para mim é divina essa capacidade do nosso cérebro. Mas você quer ver outra coisa que melhore muito? A meditação. A meditação favorece com que você baixe o ruído externo, que a nossa mente fala o tempo todo. Quando você medita, você se concentra. Tanto a meditação quanto a oração, elas têm a mesma capacidade no cérebro. Você se concentra, você foca naquilo. E aquilo aumenta a sua capacidade de neuroplasticidade. E aí, puxando sardinha para o meu lado, uma das armas secretas da nossa neuroplasticidade é o sono. Eu, E isso eu ia querer conversar com você especificamente, porque a gente estava falando do individualismo e como ele rompe os relações, o relacionamento social, ele gera uma solidão profunda, mas o individualismo também faz uma coisa, ele hum, destrói o nosso tempo livre. Ele hum, destrói o sono de qualidade. Então, ele acaba destruindo, por esse lado, também a a neuroplasticidade. neuroplasticidade. Queria que É, você comentasse um é. pouco sobre isso. As pessoas só pensam em trabalhar, só pensam em enriquecer. Sim, então, quando eu comecei a escrever o livro, né, eu tenho um livro hoje que chama A Ginástica do Sono. Estou trabalhando esse livro no mercado. Mas a ideia desse livro veio, Qual o nome? Espera, fala de novo, porque eu achei é esse aqui, ó, interessante. A A Ginástica do ginástica Sono. do sono. A É, ginástica é, esse livro, é o... ele Fala pode um pouco perguntar. sobre ele. Vai. Então, eu vou falar da ideia dele, porque foi assim, quando foi no começo da pandemia, até eu estava assim, eu preciso de um projeto, eu preciso de um objetivo. Aí eu falei, eu sei tanta coisa, eu acho que eu vou reunir o que eu sei, né? Porque eu sou uma pessoa, eu tenho 8 pós-graduações, então assim, eu adoro estudar, eu sou Sim. apaixonada por conhecimento. Aí eu falei, vou pegar o que eu sei em termos científicos, que eu sei que pode fazer a diferença na vida de muita gente, vou trazer para um, um termo mais acessível e eu vou começar a espalhar esses conhecimentos. E aí eu comecei, achei o primeiro obstáculo. Falei, mas por onde começar? Qual tema eu escolho? Existem temas maravilhosos da ciência hoje que se as pessoas tivessem acesso, nossa, é encantador. Mas eu falei, por onde começar? Qual o tema mais importante? E aí eu caí no sono, porque o sono, ele esbarra em todo o funcionamento do corpo, ele esbarra em todas as especialidades médicas. Para você ter uma ideia, eu vou começar uma série de podcasts agora, com 10 médicos, mas são 8 a 10 médicos que eu vou. Então, eu tenho dermatologista, eu tenho nutricionista, educador físico, tenho uma ginecologista, dermatologista, eh, uma endocrinologista, e todos eles. A minha pergunta é: onde a falta de sono esbarra na sua. A hematologista, que vai ser a estrela da vez, ali, eu estava Ah, esquecendo da minha porque a hemato. falta de sono dá anemia também, né? Tudo, não só anemia, Não, é, pelo que você falou, dá uma sim, pele mais feia, tudo. engorda.
E a gente acha que é mito, a gente acha que é mito. Você sabe que eu começo sempre as minhas palestras falando assim: fechem os olhos, se concentrem e lembrem de uma noite mal dormida. Lembra daquela noite que você rolou na cama a noite inteira e você acordou no dia seguinte? Lembra da sensação que você estava ali? É uma sensação de estar quebrado, o corpo doído, que você fala, ai meu Deus, eu não vou sair dessa cama, não tenho forças para sair dessa cama. E a gente respira fundo, toma um banho, toma um café, né? E aí a gente vai. Mas se essa sensação é tão ruim, por que a gente não toma uma atitude para mudar isso? Nas grandes cidades, 70% das pessoas, isso é muito grande, esse número. 70% das pessoas têm problemas para dormir. Mas o que acontece? A gente vem de uma mentalidade onde dormir é perder tempo. Se você não dormir, você pode produzir, você pode trabalhar, então não perca tempo dormindo. E, fora isso, nós competimos com tudo aquilo de tecnologia, luz, celular, trabalho. Então, são substâncias que nos viciam. Elas, conforme você vai conseguindo, parece um jogo. Você fez o seu trabalho, você tem. Ah, que bom, consegui. Esse que bom conseguir faz você liberar substâncias químicas de prazer. E aí parece o joguinho do videogame, que eu passei de Tá. fase. Que bom, passei de fase. Eu fico feliz porque eu passei de fase, eu quero passar outra, quero trabalhar mais. Então, assim, a gente mudou tudo isso, né? A gente mudou a nossa neuroplasticidade para a gente realmente querer dormir menos. Mas, desde lá de que nós fomos criados há 300 mil anos atrás, a gente precisa dormir. Todas as espécies precisam dormir. E dos 300 mil anos para cá, nós fomos lapidados. A gente mudou a postura, a gente perdeu ossos, a gente ganhou outros, nossa mandíbula foi lapidada, tudo para a gente melhorar, nos melhorar como espécie. Só que o Sim. sono, em momento nenhum na nossa evolução, diminuiu. A necessidade de sono que a gente tem, ela se mantém estável desde o início da criação. Então, assim, uma coisa que não diminuiu, ela não pode ser desnecessária. Você não pode querer. E tem gente até de mídia, falando assim, batendo no peito para falar: eu durmo 4 horas por noite e tomo vitamina. Não tem Eu vitamina que queria substitui o contar sono. essa curiosidade. Quando eu estava na faculdade, eu li uma entrevista, eu nem vou citar o nome da pessoa, uma pessoa famosa falando isso. Daí, Ah, na é? época da faculdade, eu fiquei maravilhado. Eu falei assim: nossa, eu vou fazer isso. Tentei um dia, tentei 2 dias, no terceiro eu não consegui, É. não. Não, Eu não dá. gosto de falar, eu sou dorminhoco mesmo, eu gosto de dormir. Ainda bem, vai viver muito. Você sabe que os longevos são as pessoas que dormem mais. E os mais longevos são os estudiosos do sono, porque eles começam a entender o porquê que é importante dormir. Uma das nutricionistas que eu vou fazer o podcast, ela leu meu livro e ela me encontrou numa festa, ela veio maravilhada, ela falou assim, Mayra, eu adorei o seu livro, mas eu adorei principalmente porque você me convenceu que agora eu vou dormir. E realmente eu usei tudo de neurociências que eu sei para explicar para a pessoa por que ela precisa dormir. Entendeu? Não é porque dormir faz bem, isso não é suficiente para o nosso cérebro mudar um padrão. E me diz uma coisa, Mayra, onde eu acho o seu livro? Porque eu vou comprar agora. Ah, muito bom. Agora ele tem na Amazon. Ele tem só online, né? Ele está na Kindle, ele tem na Amazon. Mas logo, logo ele vai sair. Hoje eu só vendo ele por palestras. Então eu dou a palestra e lá na palestra eu levo os livros para vender. Mas agora tá uma coisa tão legal acontecendo que eu dei uma palestra, uma pessoa comprou na palestra uns 2 livros e depois ela achou a minha secretária. Ela entrou em contato com a minha secretária, e eu não tenho esse contato aberto, né? A minha secretária falou, mas eu não sei como ela me achou, mas ela foi na sua palestra, ela adorou a palestra, ela comprou livro na palestra e ela precisa de mais 2 livros, porque ela precisa dar para os amigos dela. Bom, eu fui pessoalmente levar o livro, que eu achei muito, muito gostoso isso, né? Você fazer um trabalho e ele ser reconhecido assim. Mas no livro eu ensino você a treinar o seu cérebro para dormir. Porque essa Sim. neuroplasticidade, a gente ganha treinando para dormir, como você ganha não treinando para dormir, quando você compete com o celular, com o trabalho, quando você põe tudo isso na frente do teu sono, né? Sim. E, Mayra,
Mas, pelo jeito, se você falou que quem dorme muito é muito longevo, quem estuda sono é mais longevo ainda, eu já estou vendo que vai ter live durante muito, muito tempo de nós dois aqui. Oh, vamos sim, nossa, eu adoro. Bom, deu para perceber que eu adoro falar, né? Nossa, me deixou falar, eu Mas vou embora. dá uma série de dicas, dicas Sim, fáceis, assim, do dia a uhum, dia, para as uhum, pessoas, uhum. para as pessoas poderem dormir melhor, Melhor. começarem a exercitar o sono. Sim, primeira coisa, não dormir ou ter insônia não é normal. E quando você tem insônia, você se acostuma com essa condição, porque você acorda no dia seguinte, você tem 50%, conforme o tempo de insônia a pessoa tem, ela trabalha com 50% da cognição dela. Então você imagina um executivo que precisa ter boas escolhas, tomar boas decisões, ter decisões rápidas, ele não tem boas escolhas. E a maioria das empresas estão na mão dessas pessoas que não fazem boas escolhas. Entendeu? Porque elas não têm mais capacidade cognitiva, porque elas acharam bonito não dormir. E tudo isso acontece à noite, porque à noite a gente tem fases de ciclos de ondas no nosso cérebro, onde certa fase recupera as células do corpo, certa fase vai recuperar toda a tua memória, cognição, raciocínio e aprendizado. Então, você não dormir, você já acostuma com essa redução de capacidade e você vai levando isso para frente. E aí o outro erro, quando você não dorme, você vai no vizinho que foi no médico e fala, eu tomei o remedinho X e dormi bem. Péssimo, porque você não dorme por vários motivos. Você tem que descobrir qual é o seu tipo de problema para dormir. Você pode ter infinitos, para começar a dormir, para se manter dormindo, ou para acorda mais cedo e o dia começa às 4 da manhã e você fica lá. E aí, para cada tipo de insônia dessa, você vai precisar de um tipo de medicamento diferente. Por isso que é necessário ir a um médico especialista do sono. Então, a primeira alerta, não dormir não é normal. Segundo alerta, o médico que vai curar você, ele é especialista em sono. Até 2 anos atrás não tinha nas faculdades especialização de sono. Não, nem se via sono. Agora que é um assunto muito sério. Para você ter uma ideia, nos congressos de cardiologia, sono é a maior pauta, porque todas as doenças cardíacas acontecem porque você não tem uma fase do sono de recuperação. É Entendeu? Então, assim, verdade, né? Pessoas que dormem mal têm mais problemas cardíacos. hoje, se você chega no Infarto, assim. cardiologia, infartou, ele já vai perguntar como é que tá teu sono, entendeu? Então, assim, a gente, aprendendo a treinar o cérebro para dormir, você vai diminuir, assim, quase mais que a metade de todas as doenças da modernidade, diabetes, pressão alta, colesterol, infarto e principalmente as doenças psicológicas. Mas vamos lá para a minha dica, porque se deixar, como eu falei, eu falo bastante. Minha dica, primeiro, mantenha ritmos. Nós somos cíclicos, nós somos regidos pelo sol, pela luz do dia e pelo escuro da noite. Então, nós vivemos com ciclos. Quando você vai se alimentar, se você se alimenta todo dia ao meio-dia, quando dá 11h30, o seu corpo já começa a liberar substâncias para você digerir. E se meio-dia você não deu comida para o seu estômago porque é domingo, você começa a digerir as paredes do seu estômago. Então, Tá. isso mostra como nós somos cíclicos. Então, você manter uma rotina, dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário, é primeira coisa. Segunda coisa ai, tem tanta dica de sono, mas assim, uma legal que ajudou até meu marido, quando ele leu o sono, quando ele leu o livro, ele ouve, né, ele ouviu o livro Sim. do sono para ele estava num período de insônia, ele fala assim, nossa, você viu uma coisa maravilhosa que agora eu resolvi meus problemas. Porque quando a gente deita na cama, a mente não para, nossa mente trabalha o dia inteiro. Só Tá. que durante o dia, você compete com o barulho lá fora, com o celular e as coisas que você tem que fazer, você não ouve esse barulho. Deitou na cama, o barulho vem com tudo. E aí, o que fazer? O sono não vem. Então, 20 minutos, não conseguiu adormecer, levanta e vai para a sala, vai para outro cômodo. E de preferência, É pega um mesmo? livro. Não pode ficar na cama rolando, porque você vai ficar ouvindo o barulho da tua mente. Mas e de preferência, lá na sala, pega um livro chato. Porque se você pegar um filme interessante, um livro interessante, aí que você alimenta seu cérebro, a curiosidade, você tem foco, aí você não dorme mesmo. Mas se o livro for chato,
para você ler, você precisa prestar atenção, você precisa focar. E aí você tira a atenção do barulho da sua mente. No livro chato, você pesca em cima dele. Nessa hora é hora de voltar para a cama e dormir. Olha que interessante. Essa aí foi uma dica preciosa. Mas, Mayra, deixa eu te explicar. Realmente eu não gosto de estender além de 30 minutos a Ah, não, nossa live, perfeito. É. Uhum. porque, porque as pessoas Sim, acabam se é. dispersando. O cérebro não tem uma capacidade de foco por tanto tempo. Então tá ótimo. 30 minutos é o Isso. suficiente. Não, então eu gostaria, já ia te pedir para você dar sua mensagem final para a população e Uhum. também explicar para todo mundo onde te acha, onde a Sim, gente pode conversar mais nossa, sobre essas questões. sim. O lugar mais fácil para me achar hoje é no Instagram, que é no Maíra Moreto Profissional. Então, é um Instagram, meu Instagram aberto. Lá tem o link para você comprar o livro também lá na Amazon. E quem comprar o livro lá e ler o livro, mas tem que ler o livro, pode entrar em contato comigo que eu dou uma consultoriazinha no que precisar pelo Instagram. Então, me manda recadinho no Instagram que eu respondo. Eu adoro, deu para ver que eu adoro conversar. E eu adoro, principalmente, ajudar. Então, quem tiver qualquer tipo de probleminha lá, que lê o livro primeiro, porque o livro já é autoexplicativo. Você vai entender como fazer para mudar o seu sono. E eu quero acompanhar, vou adorar, vai ser um prazer acompanhar e poder ajudar de pertinho. E é isso. Maravilha. E o seu recadinho para o público, um recado final, por favor. Meu recado final é para a gente prestar atenção nisso, na neuroplasticidade, de como ela está nas nossas mãos, como você, né, como é importante para a gente ajudar outros cérebros a se tornarem plásticos. Isso vai estar ajudando a gente também, e principalmente, como está na nossa mão, vamos dormir melhor. E é isso. Muito obrigado, Mayra. Então, me despeço aqui de todo mundo e Foi um fica esse prazer. recado. Vamos dormir melhor, Vamos dormir vamos melhor. incluir, Incluir. porque Uhum. incluindo a gente vai estar se melhorando. É, Dormindo melhor, a gente vai estar se melhorando. se Então, vamos melhorando. lá. É isso. Até logo, Muito gente. obrigado, muito, foi um prazer estar aqui com vocês. Muito Prazer obrigada. foi Até meu, logo. Mayra.